Queridos amigos, bem-vindos a mais esse encontro da série psicológica Joana de Ângeles. É uma grande alegria estarmos juntos para dar continuidade ao nosso estudo. Estudo esse que está sendo feito do capítulo 9, que é do livro Vida, Desafios e Soluções. E hoje, a gente vai trabalhar justamente o final do capítulo 9, o item conceitos incorretos e perturbadores, e, por fim, estabilidade de comportamento. E assim a gente encerra o capítulo 9. E hoje conosco a Marlúcia e o Tiago para compor esse trabalho, para refletir um pouquinho o pensamento da benfeitora. Então, bem-vindos também, Tiago e Marlúcia. Vamos, então, pensar um pouquinho sobre esse material precioso que a benfeitora nos coloca. E justamente agora, ela vem vindo, do capítulo, que é o que o título é Relacionamentos Saudáveis. Ela fala sobre isso, sobre esse tema do relacionamento saudável. Depois ela passa por influência dos mitos na formação da personalidade. E agora ela entra nos conceitos incorretos e perturbadores, que é justamente essa caminhada de conflitos, de desafios que todos nós, em alguma medida, vivenciamos, que reflete ainda nossa imaturidade psicológica, e o quanto isso gera de efeitos emocionais. Ela aqui fala da angústia, e comportamentos que refletem essa imaturidade. E não só isso, mas a partir disso, o que isso gera em termos de comportamento ou de tentativa de lidar com essas questões de imaturidade. Então, esse é o movimento que ela está fazendo aqui, e nessa tentativa do ser humano, que no final das contas é a tentativa de todos nós de sermos amados, de buscarmos o pertencimento, o reconhecimento dos demais e assim por diante. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, como é que vocês veem essa proposta aqui da benfeitora. Eu que começo, Thiago. Pois é, ela falando de relacionamentos saudáveis aqui, né? E aí ela começa já nos instigar a pensar conceitos incorretos e perturbadores. E à medida que eu fui lendo aqui, eu fiquei pensando, ela já começa para mim a me despertar assim, o quanto das nossas crenças, da como a gente se comporta, do quão pouco a gente conhece da gente mesmo, acaba influenciando e determinando muitas vezes a qualidade das relações que a gente tem. E ela traz, então, uma das questões que tu estava levantando, que é essa questão da maturidade psicológica, né? E ela vai trazendo exemplos que eu acho que muitos de nós vão se reconhecer, né? Por exemplo, nessa questão da imaturidade psicológica, onde aparece, então, as nossas inseguranças, isso que tu estavas dizendo, né, já a nossa necessidade de ser amado, e muitas vezes, então, por essa imaturidade, a gente pode tender a querer agradar o outro, o que não seria um problema, mas a gente vai agradar o outro até as últimas consequências, a ponto da gente se perder da gente mesmo, né? Então, eu acho que ela vai nos desacomodando aqui a pensar as relações, a trazer a responsabilidade das relações para nós, né? O que vai dentro do nosso mundo íntimo, e que se a gente não tem consciência, porque ela vai trazer essa questão da consciência também, isso vai determinando a qualidade das relações sem que a gente perceba, né? Isso fica naturalizado, né? É interessante como nós vamos socialmente, nos subjetivando, A mentora começa o capítulo falando sobre a necessidade da vida social como um caminho para o nosso desenvolvimento psicológico, mas nessa parte agora ela vai tratar de fato de uma dimensão árdua e desafiadora da experiência psicológica, que é quando o indivíduo não conhece a si próprio, não acredita em si próprio
mas ele precisa encontrar uma maneira de se fazer presente nessas relações e ser acolhido, ser bem recebido, ser valorizado, ser estimado. E como disse muito bem, né, Gelson, em última instância, é a conexão entre as almas que permeia o meio dos afetos, de sentir-se amado, né, conectado nas relações. E ela traz, de fato, a imagem da alma, né, perambulando a vida e tentando encontrar essa inscrição na relação como forma de sentir-se cuidado, alentado, protegido, mas que esconde essa dimensão muito inconsciente de si próprio, de quem não conhece o próprio valor, não descobriu o próprio valor ainda, e vai precisar, de alguma forma, buscar no mundo, né, essa referência do que é o próprio valor. Então, ela usa a imagem de espelho, né, uma representação daquilo que a gente não compreende em nós mesmos, nós não valorizamos em nós mesmos, não conhecemos em nós mesmos ainda, não descobrimos como um tesouro, e a gente precisa, de alguma forma, encontrar esses elementos. Então, ela inicia o texto trazendo algo que me parece, na minha singela leitura, talvez um dos tópicos em que ela mais destaca a força da cultura na forma como nós nos subjetivamos. Então, como é forte os valores, as crenças na cultura, como forma de nós nos construirmos psicologicamente. E esse homem ainda deriva, né? O ser humano deriva num lugar ainda de muito desconhecimento, e ele vai buscar no mundo essa referência para tentar encontrar satisfação, reconhecimento e valor de si próprio, né? Uhum. Eu queria trazer, já que esse capítulo fala da influência dos mitos na formação da personalidade, né? E o próprio Freud, e ela vai citar aqui, né? Faz referência ao narcisismo, e eu queria trazer justamente a questão do mito de Eco e Narciso, que refletem, de uma certa forma, a dinâmica que a benfeitora está apresentando aqui nesse item. Porque o narcisismo, né, que o Freud propõe, é justamente essa relação especular de espelhamento, né, que tu estava falando, né, Tiago, aonde eu tenho necessidade de me colocar no centro do mundo e o mundo contemplar, refletir as minhas necessidades. Então, a natureza narcisista da criança, que é essa natureza mais egoísta, dela se sentir no centro do mundo e poder, de uma certa maneira, se colocar nesse valor especial para poder se autoafirmar. Então, é a construção da identidade igual. E, claro, essa dinâmica narcisista, né, ela encontra no mito não só a figura de Narciso, mas a figura de Eco, que contrapõe a de Narciso. Que Eco é um personagem do mito de Narciso, ela se apaixona por Narciso, e a característica de Eco é justamente, na história dela, é uma jovem ninfa, né, que tinha um dom da palavra, o dom de contar história, e contava histórias para Hera, a esposa de Zeus, que são os deuses que regem o Olimpo. E nesse momento que Hera está ouvindo a história de Eco, Zeus aproveita os momentos para ter suas escapadinhas conjugais. E quando Hera descobre, ela culpa Eco, como se Eco tivesse em um certo conluio com os Zeus, para justamente enganar ela e ele poder fazer os movimentos dele. E que não é verdade, apenas ela estava ali, feliz, contente, vivendo esse dom dela. E Hera, então, castiga Eco, tirando justamente a voz dela. E a única coisa que ela pode, então, realizar é repetir a última palavra que o outro disse. E aí ela fica triste e sai cabisbaixa, né? Sozinha, se isola, e ela encontra Narciso. E fica trêmula de paixão, de amor, e o tremor dela agita as moitas onde ela está escondida, vendo ele. E ele está ali, escuta esse barulho e pergunta quem está aí,
e ela diz, tá aí, porque ela não consegue falar, não consegue se expressar por ela mesma, ela consegue repetir a última palavra dele, e ele, como faz sempre, né, ele rejeita ela, afasta ela, e ela vai petrificando, ela vai se isolando num processo de infelicidade, se torna um rochedo, e a única coisa que sobra justamente é a voz dela que ecoa quando as pessoas passam, e ela repete então as palavras que são faladas quando as pessoas estão presentes na frente desse rochedo. Então, Eco e Narciso fazem um par de opostos, que a Joana está colocando aqui. Então, tem essa natureza eco nossa, de refletir o outro, para o outro nos reconhecer. Então, eu tenho essa necessidade de poder fazer a vontade do outro, preencher o desejo do outro, corresponder à imagem que o outro tem de mim. E eu perco a minha voz, né? Simbolicamente, a minha capacidade de me expressar, de ser eu mesmo, né? E me relacionar com o mundo a partir de mim. Eu se torno, como diz a Joana, né? Esse ser, né? Que é um tipo de robozinho, né? Como o Tiago falou, assim, eu estou tomado pela consciência de uma cultura da qual eu vivo a consciência coletiva e não uma consciência própria, esquecendo de mim mesmo. Então, esse é um padrão eco que contrapõe ao padrão egoísta e agressivo que ela vai falar depois, né? Das pessoas que reagem com agressividade, né? E acabam cobrando do mundo quando elas não são frustradas, ou que eco pega pessoas narcisistas e quando elas correspondem, eles não já perderam interesse porque aquilo não satisfaz eles, e aí, de uma certa maneira, eles mudam de interesse, que o narcisista muda de interesse muito facilmente também, porque os dois eco e narciso têm uma personalidade infantil, superficial e pouco estruturada, e aí fica esse jogo, né, de interesses, de imagens, da qual muitos de nós, ou a grande maioria de nós, está preso. Isso somado também ao que o Tiago estava dizendo, da questão da cultura, né, dos papéis sociais, porque aqui eu fiquei me lembrando do Jung, quando o Jung dizia, né, que tinham pessoas que não conseguiam se adaptar, né, às questões sociais, tinham pessoas que se adaptavam demais. Né, então, e que para a gente se reconhecer e para a gente se encontrar nesse processo que ele vai chamar de individuação, é justamente eu achar o meu lugar ali, sem me perder naquele coletivo, né, mas também tendo a capacidade de adaptar. E aí, esses dias, assim, bem despretensiosamente, vi um filmezinho, uma comédia romântica, né, que exemplifica bem estereotipado isso que a Joana está dizendo aqui, né, então ela entra num casamento onde ela pensa, ela assume todos os papéis que imaginavam que uma boa esposa deveria ter, e aí ela está cumprindo aquilo, mas a relação é uma relação muito superficial com aquele marido e tal, até que ela descobre que ela tem uma doença terminal e que ela vai viver só 6 meses. Aí ela diz, bom, então agora eu vou viver como eu quero, né? E aí ela começa desde a mudar o jeito dela se comportar, até o jeito dela vestir, e aí a relação deles vai mudando completamente, porque daí então ela começa a poder manifestar aspectos que antes ela tinha medo, né? E ele também. Então eu fiquei pensando, além das nossas questões emocionais, existe também esses papéis sociais, né? Que muitas vezes a gente assimila muito mais e acaba meio que se perdendo aí também. Eu gosto, não há tempo para a gente trabalhar essa dimensão hoje, sabe? Mas existem 3 autores que eu gosto muito de ler sobre, que é um filósofo, que é o Esteban Mesaros, húngaro, o Raymond Williams, que é um filósofo da cultura, e a nossa querida brasileira filósofa Marlene Chauí, que é a ideia da força como que o discurso na cultura vai moldando os papéis e como que nós vamos como que aglutinando em nós mesmos essas representações, quando muitas vezes não é o nosso desejo. Então, a Joana traz essa ideia do desejo do outro,
e que vai conformando em nós o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente acredita, o que a gente pensa, e que no campo desses teóricos cria aquilo que eles chamam de uma falsa consciência, né? Nós temos uma consciência de nós e do mundo e do outro, mas que ela é falseada por crenças e ideias que, na verdade, elas camuflam, na verdade, a realidade em si verdadeira. E isso vale para nós psicologicamente. Então, a fantasia, atendendo adolescentes, eu vejo isso, né? A fantasia de que se eu me vestir assim, se eu atender a esses caprichos, se eu fizer certos desafios, né? Tá contemporâneo isso, né? Em situações mais difíceis, mas a ideia de uma identidade em formação na adolescência, em que se permite muito em torno da construção de uma espécie de uma amálgama de valores e ideias para se buscar pertencimento a um grupo. E isso, de alguma forma, se estende para a vida adulta quando o indivíduo não foi capaz de descobrir a si próprio. Então, Joana fala, ficamos tão condicionados a atender o desejo e a vontade do mundo, e nós, quando nós nos perguntamos, tá, mas o que eu desejo, o que eu quero para mim, para minha vida, às vezes nós não sabemos responder essa pergunta. Então, esse processo de retomada de um lugar, né, associado a mais lucidez de si, para compreendermos o que a gente deseja, parece ser um percurso urgente, necessário, para que a gente saia da teia dessas circunstâncias, sejam elas uma dimensão ideológicas, sociais e culturais, que fazem parte da vida, mas que a gente possa se assenhorar do que eu verdadeiramente desejo, porque quantas vezes nós não traímos a nós mesmos para atender o desejo do outro? Ah, porque se eu disser não, essa pessoa pode se afastar de mim. Se eu não quiser, essa pessoa pode não gostar de mim. Se eu não fizer parte disso, eu posso perder essa pessoa. Então, há uma fantasia poderosa de um lugar de que o outro tem uma força psicológica estruturante como presença na minha vida. Então, a ideia é subverter essa lógica e inscrevermos a nossa presença, a nossa marca na nossa história e na história do mundo, para que possamos ser, de fato, protagonistas saudáveis, psicologicamente falando, na vida, né? Ela chama de consciência de sono em vários momentos da obra dela, né? Que essa consciência, esse falso eu, essa consciência que é coletiva, né? E da necessidade de eu chegar em mim, essa grande dificuldade de eu ter que suportar a mim mesmo, né? E poder me reconhecer a partir de mim e gostar desse ser, né? Que sou eu, né? Esse é o grande desafio. E quando a gente espera que esse desejo que habita em nós, a gente abdica do desejo nosso, e como tu falou, né, Tiago, que ela comenta aqui, a gente nem sabe que temos desejo, quais são os nossos desejos. E a gente abdica, né, desse desejo, que o desejo maior é esse pertencimento, né? Então, a gente tem a necessidade de ser amado, e para ser amado, isso para dar um eco, então eu abdico de mim mesmo e ecoo o mundo, ecoo a necessidade do outro, porque eu respondendo ao outro, eu vou ser aceito, eu vou ser integrado nesse mundo, sou mais um, e que é uma falsidade, na verdade, porque o outro também está num desespero, né? Só que está numa postura muitas vezes narcisista, né? Ele contou uma mentira e o mundo acreditou. Eu sou bom, eu valo por isso. E aí outro diz, então vamos acreditar nessa fantasia, eu quero ser também o que você é. E aí todo mundo entra numa fantasia ilusória, e aí a gente vê os valores do mundo sustentado por crenças extremamente nocivas, prejudiciais, mas são dadas contas de algo maravilhoso, e as pessoas perdem a saúde, perdem a qualidade de vida, em nome dessas imagens fantasiosas que a gente cria, tudo em cima, né, dessa necessidade de autoafirmação, de reconhecimento de si e, acima de tudo, de se sentir amado, porque por trás disso tudo é essa necessidade, né? E aí ajuda a falar do quanto
é perigoso, o quanto esse esquecer de si mesmo, né, acaba gerando não só um impedimento de uma construção saudável de mim, mas consequências terríveis, seja no sentido de me mutilar, ou seja no sentido de eu, às vezes, daí depois agredir o mundo, por, ou me culpo, ou culpo o mundo por essa condição que eu me encontro. Né? Então, ela vai propor aqui, né, esse despertar. Né? O despertar real que ela coloca aqui, né? Que começa justamente por esse espelhamento, não do outro, não do outro em relação a mim, mas de eu refletir a mim mesmo, ou seja, eu refletir, eu questionar, eu avaliar, eu me perguntar, eu me perceber, eu me escutar, eu poder realmente me dar o direito de ter dúvidas, né? E avaliar se aquilo realmente é válido, é bom para mim, ou seja, em vez de se tornar um ser reativo, se tornar um ser reflexivo. E que isso passa aí pelo que ela está trazendo, que é essa questão de compreensão da função existencial, como ela diz aqui, né? E compreender essa função existencial, ela vai dizer que é indispensável o despertar real. Então, só aí já tem um passo, um movimento muito grande, muito importante, de sair de uma consciência coletiva. Né? Só que como é que a gente sai de algo que está tão naturalizado e eu nem percebo que eu faço parte? Então, ela vai dando alguns passos aqui nesse processo de libertação, né? Como é que eu chego em mim? Que para mim uma das grandes características que ela está trazendo aqui é a coragem, né? Que ela diz, olha, a primeira coisa é tu começar a indagar de si mesmo o que realmente tu quer da tua existência física. Então, só aí a gente já começa a quebrar um padrão, né? Poxa, o que eu quero para mim? Será que eu quero isso que a minha família diz que tem que ser assim, ou que os outros dizem que tem que ser assim, ou que sempre foi assim, né? A segunda coisa, ela diz, tu tem que prosseguir sem medo, né? Encarando as consequências daquilo que tu decide. Então, não basta só a gente o que eu quero para mim, é assumir isso. Isso não é uma coisa fácil, porque muitas vezes se assumir pressupõe a gente ter que romper com padrões que não são fáceis de romper. E ela vai falar dessa libertação, né, de se libertar dessas bengalas psicológicas. Isso aqui é muito sério também, que a gente sem perceber, porque é difícil muito esse autoencontro, e aí que é lindo o trabalho da Joana de Ângeles, né, nesse processo de trazer essa ideia de autodescobrimento, de olhar para si, é um movimento contra a corrente normal, né? Então, para mim aqui ela está trazendo como base para todo esse processo uma coragem mesmo, né? Ela destaca, né, uma dessas maneiras de ser perante a vida, que é essa autocomiseração, ou uma espécie de uma identificação com essa fragilidade, né, que faz parte de todos nós, está presente em nós, né, tem que ser trabalhada, cuidada, mas ela fala que esse lugar nas relações, né, sociais, ele é um lugar muito proveitoso para alguém que deseja a atenção, o afeto alheio. Então, ela diz que esse lugar psicológico, ele é muito prejudicial para o desenvolvimento do espírito, né? Porque, de alguma forma, se nós nos colocamos numa posição vitimista, ou nessa posição de fragilidade, eu sou assim mesmo, e esperamos a atenção e o afeto do mundo, há uma espécie de uma passividade meio patológica aí, né? Algo que a pessoa retroalimenta ou cultiva como forma de manter esse lugar no mundo para ter infantilmente, né, o desejo, o olhar do mundo para si. Então ela diz que é necessário enfrentar isso, né? Ela até destaca, né, a timidez em excesso,
né, a insegurança, como características que precisam ser trabalhadas em nós para que a gente possa, de fato, essa palavra que eu gostei que tu usou, querida, coragem. Eu acho que a gente, quando tem a coragem de olhar para nós mesmos, talvez isso que a gente qualifica como uma espécie de uma virtude negativa, né? Sou fraco, sou frágil, e isso é um caminho para que eu seja amado, para que as pessoas percebam a mim, que as pessoas venham e cuidem, me tutelem. Ela diz que isso é substancialmente pernicioso para a alma. Então, identificar esses processos que fazem parte de todos nós e trabalharmos não como desculpas, mas como possibilidades de desenvolvimento, né? E sairmos dessa posição para sermos mais protagonistas, mais verdadeiros com nós mesmos, né? Mais justos e honestos com nós mesmos. Acho que esse é o grande desafio que estão trazendo, que é realmente conquistar nossa liberdade. E como é difícil ser livre. Até porque a gente compactua com essa mediocridade e prefere abdicar da liberdade em nome desse comodismo infantil, em nome dessa condição de não ser protagonista e não assumir o compromisso conosco mesmo. Porque a liberdade realmente é uma convocação à dignidade e à responsabilidade. E acho que um fator difícil, justamente, de fazer esse movimento de crescimento e assumir por nós mesmos aquilo que somos e se ocupar verdadeiramente de nós, é porque existe dignidade, um autoestima, um alto valor e responsabilidade. E aí eu acho que essa é a grande questão. A gente é muito infantil, a gente quer ter as coisas, mas não quer pagar o preço por elas. A gente quer esse lugar de valor e de sucesso, de reconhecimento, mas tem as implicações necessárias para isso. É um jogo, né? Isso a Joana fala em um momento da astúcia, né? Esse jogo de mentira, de tu falsear e criar imagens para poder chegar nessa falsa impressão de ser amado e ser também feliz, né? Tem fantasia de felicidade que nos sustenta. E aí, às vezes, a gente sabe que aquilo é uma mentira. No fundo, muitas vezes, a gente sabe que aquilo é uma mentira. Mas por que eu vou pensar nisso? Né? Porque faz de conta que é assim mesmo, porque isso tem um ganho secundário aí, um ganho que envolve uma falsa imagem que, enquanto colar, colou. Né? E aí, realmente, tem esses pontos que ela vai trabalhar aqui no capítulo, esse item, que é as bengalas psicológicas, que a gente usa de vários artifícios, a gente mascara, a gente não enfrenta, a gente deposita a nossa responsabilidade no outro, projeta, né, elege, né, figuras para nomear aquilo que cabe a nós realizar. A gente, de uma certa maneira, faz jogos de sedução, a gente chama atenção a partir de processos psicológicos que muitas vezes nos aprisionam em padrões que não ajudam a crescer. E outro ponto, como o Tiago citou depois, é essa pena, né? Essa compaixão equivocada, a compaixão no sentido negativo, não positivo, né? Dessa atitude paranoica, como diz a Joana, né? Porque o paranoico ele se sente perseguido, né? E com medo, né, de ser avaliado, julgado, todo mundo, mas ao mesmo tempo então sendo no centro do mundo, mas emocionalmente é um sentimento de inferioridade muito grande. Então tem uma fantasia de que todo mundo está percebendo ele, que na verdade esconde a vontade de valor que é sustentada a partir, no fundo, de um sentimento muito grande de desvalor, de fragilidade emocional. Então, e aí que está
essa coragem que a Malu citou, para mim começa com uma honestidade, um encontro honesto comigo, né? Esse momento assim, puxa, eu não sou tudo isso, eu não tenho tanto, ou eu acho que não tenho tanto para oferecer, ou eu necessito disso. Ou seja, eu, só a caminhada, só processo de individuação, de planificação, de eu poder realmente viver a totalidade do meu ser e estar implicado com todas as partes que habitam dentro de mim. E isso que a Joana está tentando aqui, né, propor, na medida que ela fala da questão de tu se fortalecer e começar a refletir mais profundamente sobre a realidade da vida e de ti mesmo. Ela diz ali, né, o indivíduo faz-se forte porque tem fortaleza interior, aguardando o desabrochar da possibilidade. Né? Então, e eu me lembrei quando Jung falava, né, que a gente paga um preço muito grande quando tu não deixa que todo o teu potencial criativo, que tudo que tu tem em ti que está na sombra e não é liberado, né, o quanto isso vai se manifestar em algum momento na tua vida, seja em forma de uma doença, de uma neurose, de alguma coisa assim, né? Então, quantos potenciais que a gente tem, que a gente só vai descobrir se tiver essa honestidade, né? E essa coragem de se questionar mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha existência aqui? Será que eu estou aqui só para replicar esses papéis ou o que eu quero para mim? Né? Então, eu achei bonito ela dizer, né? Já tem uma fortaleza interior, tá dentro de nós, só que precisa vir, né? Ser desabrochado isso. E ela faz uma referência aqui no momento em que o indivíduo fizer este movimento de redescoberta, ou de conhecer-se cada vez mais, ele vai conseguir começar a deixar que essa energia psíquica, essa energia de vida, flua para outros processos. E ela, de alguma forma, diz aqui como que muitas vezes as pessoas vão precisar educar esse processo, né, de conhecer-se e desdobrar novas possibilidades, e ter um cuidado ético consigo e com o mundo, né, como forma de ir mediando isso. Eu lembrei de uma passagem uma passagem de um livro do Jung, citou Jung, eu citar Jung também, que eu lembrei que eu estava lendo esses dias, em que ele faz uma referência à última ceia, em que ele diz assim, né, nós que comumente estamos projetando ou descontando no mundo nossas frustrações ou demandando do mundo, né, ele fala sobre a necessidade desse conflito que foi projetado voltar para uma origem, né, que é uma dimensão mais inconsciente, onde está, né, a fonte desse processo. E ele fala de forma muito bonita, né, celebrarmos uma última ceia em que nós vamos simbolicamente, claro, né, comer nossa própria carne, beber nosso próprio sangue, que significa nos reconhecermos e aceitarmos este outro que está lá. É esse outro que está lá dentro, que está instigando esse movimento nosso consciente, né? E ele diz que não seria isso o ensinamento do Cristo de cada um carregar sua própria cruz? E ele encerra dizendo que nós, quando formos capazes de suportarmos a nós mesmos, nós vamos ser capazes de ferir menos o outro. Então, esse personagem que nós estamos acompanhando a jornada dele nesse item do capítulo de Joana, é alguém que em algum momento, assim, depositou no outro demais, a expectativa nessa fantasia, do amor que vai vir, do acolhimento que vai vir. Ele vai se frustrar porque o outro é que nem ele, só que ele não sabe. Ele pode querer se vingar, ele pode querer agredir, frustrado. Ele pode querer se apequenar, ele pode querer se ver frágil e ainda dependente do outro, mas para sair desse percurso, ele vai ter que encontrar a si próprio. Então,
Gosto da ideia. Cada um tem a sua última ceia, ou mais uma ceia, né? A ser nesse processo de conhecer-se e desdobrar-se, né, em possibilidades novas, né? E a sétima ceia marca o momento do sacrifício da morte, sacrificial do ego, para que haja ressurreição depois, né? Ou seja, sair dessa atitude infantil, como a gente coloca muitas vezes aqui em psicologia, a gente exige muito e se vende fácil. Então, tem esse jogo emocional da criança exigente, mas que facilmente, né, se perde de si mesma. E aí romper, como diz a Joana aqui, a postura do que parece ser em favor do que se é realmente. Né, tá na hora de não mais fugir, não mais criar subterfúgios, essas bengalas psicológicas, essas imagens falseadas, né? E realmente buscar essa afirmação da identidade, como ela coloca, ou seja, vamos começar a partir de quem você realmente é, te reconhecendo, né? E aí ela começa a entrar no item da estabilidade do comportamento. Tá? A gente poder realmente tomar consciência de nós mesmos, poder, de uma certa forma, se ocupar então, com valores e objetivos que possam realmente sustentar uma vida que dê significado à nossa existência, né? De uma inteireza que ela fala, que começa a comandar a nossa atitude e, de uma certa maneira, lidando com os traços neuróticos que ainda existem dentro da gente, né? Ou seja, num diálogo que é realmente sair desse estado de sono para um estado de consciência desperta. É interessante que ela fala da estabilidade de comportamento aqui, e em nenhum momento ela vai dizer que não vai ter conflito, né, as relações, mas justamente é a capacidade daí, a maturidade que a gente tem de poder suportar o conflito, de administrar o conflito, que muitas vezes a gente acha que uma relação boa é aquela que não tem conflito, né? E ao contrário, uma relação que é madura é aquela que suporta aquele conflito ali. Vamos ver essas diferenças, né? Então achei muito interessante, assim, ela fala muito assim de enfrentar com naturalidade essas dificuldades que tem, né? E essa estabilidade vem justamente desse amadurecimento que tem a ver com a capacidade que a gente tem da gente se responsabilizar. Porque isso é uma das outras coisas da relação, é que a gente tende sempre a botar no do outro, né? Porque é o outro, a projetar no outro, e uma dificuldade dessa autorreflexão, né? Mas que isso diz respeito a mim também, né? Que eu acho que é isso que as relações instigam em nós, né? O outro sempre nos instiga a aspectos nossos, né? Mas às vezes, por essa falta de maturidade nossa, fica tudo muito projetado fora, né? Ela faz uma costura entre duas ideias que parece ser estruturante para esse novo ser psicológico, né, que descobre que tem responsabilidades com qualquer outra pessoa. Então, a ideia de ter responsabilidade envolve a ideia de que você é responsável por alguma coisa, né, tem compromissos perante a vida, então já adquire uma dimensão de uma madureza necessária para entender essas perspectivas. Mas ela trabalha de uma dimensão afetiva e emocional aqui, trabalhando em alguém que é capaz de ter autoestima, de reconhecer o seu valor, né? Saber, na verdade, né, a base em que se encontra, nem mais superestimando, nem subestimando. Ele é consciente em relação à posição que ocupa no mundo, como se enxerga, como se valora, e as potências futuras, mas também ela trabalha na ideia da aloafetividade, seja a maneira como eu me relaciono afetivamente com o outro, e assim como eu também acolho e lido saudavelmente com o afeto do outro. Então, ela está mostrando que é um indivíduo que não só se assenhora de uma dimensão intelectiva
formal perante a vida, compromissos e tal, mas alguém também está emocionalmente se reconstruindo com uma forma de se fazer presente de forma mais saudável perante a vida. Então, é interessante que é um processo, mas ela traz essas características de autoestima e de como que eu me relaciono com o afeto do outro, como que eu acolho, como que eu demando, como que eu oferto, né? Então, é interessante isso, é muito importante a gente ir conceituando essa jornada, né, de descobrir-se, né, neste caminho. Isso é uma questão importante, Tiago, porque até uma imagem bonita aqui, que é sair da clausura da concha do ego, né, do eu. E achei tão bonito, porque realmente essa alienação emocional, a gente fica preso nas nossas dores, nossas visões de torcida, nossas fantasias onipotente, mas que na verdade reflete essa infantilidade, essa autoestima baixa, né? Insegurança, incerteza, fragilidade, e se autodefendendo da vida. Então, a proposta realmente é de lo esse movimento de ir para a vida. A vida é um campo de experimentação necessário para o espírito. E ela fala daí de como você enxergar o mundo de modo correto, ou seja, enxergar o mundo de maneira objetiva. Ou seja, eu tenho que reconhecer as coisas como são, reconhecendo que não existe coisas mágicas, nem idealizadas, nem ruins nem boas, assim como eu imagino, né? E poder entender esse sentido espiritual que permeia a cada experiência da vida, enquanto um objetivo, enquanto um arranjo necessário para a minha proposta de crescimento, porque todos esses desafios aí, de uma certa forma, eles se encontram nesse jogo harmônico e perfeito da justiça, da lei, dentro da misericórdia divina, e o convite que ela faz de viver, então, a vida por inteiro. Isso me lembra uma frase alquímica que diz: a arte requer o homem inteiro. É essa proposta de a gente poder realmente abrir nosso coração, né, e dizer: puxa, eu estou aqui inteiro. E essa inteireza implica o melhor e o que é mais limitado em mim como forma de me suportar, como vocês falaram, de poder aprender, de poder crescer, de me descobrir, de me surpreender comigo, né? E viver esse processo que estão comentando aqui de crescimento, que envolve luta, que envolve, às vezes, momentos de incerteza, tudo isso é natural. Agora eu fiquei com a imagem da Hera, né? Que a Hera ficou projetando toda a culpa na Eco e ela não foi cuidar do casamento dela, né? E não adiantou nada ela ter ferrado a Eco, porque os Zeus continuam atraindo ela, né? Sim. Então, ela não entendeu o significado das ocorrências, como a Joana está dizendo aqui. E daí ela está trazendo, né, essa questão da lição oculta em cada experiência, né? E isso é um estado já, eu acho, quando a gente começa na vida da gente a se perguntar, né, tá, mas qual é o sentido disso que eu estou vivendo? Eu acho que a gente já chegou num lugar bem interessante, assim, de autorreflexão, né? E daí a gente começa a refletir mesmo, deixa só de reagir, né? E começa a trazer para a reflexão. E isso me lembrou um dos textos mais difíceis e intrigantes que eu já li, que foi o do James Hillman, que é um analista americano, que quando ele fala sobre traição, né? Me lembro que a primeira vez que eu li, eu disse, nossa, o que ele quer dizer com isso, né? Porque ele começa a trazer a traição a partir assim, ó, o que é que você traiu em você mesmo, né? Que foi necessário que o outro te traísse de uma forma concreta. E aquilo me instigou muito, porque é uma forma de pensar, né? Olha, essas coisas estão acontecendo na minha vida, mas qual é o sentido disso? Que parte minha está envolvida nisso, né? Então, mostrando o quão profundo é isso que a Joana está dizendo aqui, né? Que é procurar descobrir a lição oculta em cada experiência, né? O que me cabe aqui? O que tem de mim aqui que eu ainda não entendi, né?
E essa questão da traição que o Vilmo coloca, Marluce, também envolve a nossa crença infantil. Quanto mais tu deposita no outro uma expectativa infantil, mais a chance de ser traído na tua expectativa. Porque tu não vai dar conta. Então, tu depositou e responsabilizou o outro de algo que não é do outro. E aí, quanto mais tu abdica da tua responsabilidade, né, da felicidade, de construção, de vida, e deposita no outro, mais a chance de tu ser frustrado ou traído pelo outro, porque o outro não vai dar conta desse lugar que eu coloquei nele. E muitas vezes a traição é isso, né? A traição dessa fantasia que tu fez, porque se tu sabe quem é o outro, sabe o que é a vida, sabe qual é a realidade, tu não vai esperar mais do que o mundo pode te dar. E tu pode realmente dialogar de maneira criativa e favorável dentro dos limites que compõem cada situação, cada pessoa, cada realidade que se apresenta. Nessa parte final do texto, eu vi muito uma imagem para mim da destacando assim, o mundo está aí, o mundo é o que é, o mundo tem seus desafios, tem suas imposições, tem suas dores, tem suas lutas, e está aí, está posto. E a ideia de, sabe o reclamão? Ah, não, de novo isso, né? De novo esse problema. E essa ideia reativa, né? Não aceito, não quero saber, né? Que saco, que horror. Que na verdade é sempre um eco, né? Um eco deste lugar de que nós não aceitamos as coisas ou não queremos lidar com elas, ou que nós estamos cansados de ter que lidar com isso, estamos estressados. E ela mostra essa personagem, né? Esse ser humano começando a encontrar caminhos de fato mais saudáveis de lidar com essas intercorrências, né? Com os problemas do viver, né? Os caminhos insondáveis da vida que vão se desdobrando para nós todos os dias, nas intercorrências, nas relações, nos adoecimentos, né? E naquilo que a gente pode, às vezes, não conseguir resolver, isso acontece, né? Não sei o que fazer com a situação, mas ela diz, não se desespere, né? Acolha, e como disse muito bem você, né, querida? A busca por sentido. Há sempre um sentido nas coisas. A gente pode não capturar, o olhar consciente ainda não alcança, mas há um vislumbre de sabedoria na vida que nos convida a esse lugar também de amadurecermos e também sorvemos essas taças. Pode ser um fruto doce das experiências de júbilo, de sucesso, de trocas, mas também tem a simbologia do cálice amargo, né, daquilo que nós precisamos, que é da vida ainda, né, e que nos faz impulsionar esse crescimento psicológico, espiritual. Então, ela traz muito isso, né, a demarcação de uma espécie de uma resiliência psicológica, o tecido, né, o tecido da maturidade, né, vai se esticando, mas ao mesmo tempo vai conflui para um lugar emocional de mais maturidade, né, que a gente consiga desenvolver isso, né. Mas, Lúcio, tu não acha que uma imagem viva disso que o Thiago está falando é a própria situação dele, né? Porque o Thiago hoje substituiu uma colega nossa que não podia estar, que está aqui, foi impedida, e ele está superando uma gripe, né? Então, né? Ele está vivendo o que tem de pior, né? Nos limites e desafios que essa gripe impõe, mas ao mesmo tempo está podendo oferecer o melhor dele também aqui, colaborando com a nossa proposta. Então, acho que isso é muito a nossa própria realidade, né, Tiago? Às vezes a gente está um pouquinho melhor, às vezes está um pouquinho pior, mas a gente não deixa de viver e fazer a nossa parte nessa proposta amorosa do conjunto de esforço e cooperação que todos somos convidados a colaborar. Linda mesmo essa imagem, Gelson, porque a gente não tem ideia do que acontece no invisível também, né? Qual é o sentido desses movimentos da vida
e tudo que está envolvido aí, né? Isso é um outro aspecto também, né? E ela traz aí essa imagem que o Tiago estava trazendo, né, que mesmo perante essas tensões, né, ela vai dizer que são parte das lutas humanas, não conseguem gerar estados estressantes, mostrando-se momentâneas e logo passando ao equilíbrio e à confiança na própria capacidade de enfrentar problemas e solucioná-los de forma saudável, né? Então, ela traz muito essas imagens de naturalidade, de equilíbrio, né? Como o nosso querido Tiago aqui, tomando uma aguinha, né? Fazendo essas reflexões lindas, com muita tranquilidade. Então, é uma ótima imagem mesmo para o que nós estamos falando. E é interessante que Joana, ela não exige e nem propõe perfeição nesse momento, porque isso é um processo a longos passos e caminhadas para frente, né? O que ela pede é lucidez. Olha só, né? Ela fala assim, não, o importante é a pessoa ser uma pessoa bem lúcida, ela diz assim. A pessoa do bem é lúcida, a pessoa que realmente é uma pessoa que está ali consciente, né? Olhando a realidade, né? Para dentro e para fora, né? E aí fala, sabe reconhecer os seus limites, mas também conhece as possibilidades infinitas que habitam o nosso ser. Então, é essa condição de interesse que eu falava antes, né, de a gente poder realmente nos reconhecermos de maneira lúcida, para que a gente possa também saber como compor com a realidade. Quando é que a gente precisa, quando a gente pode oferecer, quando a gente está na luta e não temos como fugir da luta, quando a gente tem que recolher e dar uma trégua, e assim vai, né? Todas essas questões que implicam diversas reações e estratégias e movimentos necessários que a vida vai, né, impondo como parte do nosso exercício. Essa ideia é muito importante, né, da gente entender que subjaz a esse texto também a ideia de cada um de nós estar no seu ritmo, no seu movimento, ele sendo lúcido, cada um vai ter o seu tônus, a sua força, a sua intensidade, né? Então, que cada um também entenda os seus próprios limites para não se exigir, né? Aquilo que ainda talvez não consiga oferecer. E eu acho que isso faz parte da vida, né? A gente entender até onde vai a minha paciência, né? Até onde vai a minha tolerância, até onde vai a minha capacidade de ser amoroso, de ser cuidadoso, atencioso. E é importante saber o lugar onde a gente se encontra, porque é a partir desta base que a gente constrói o ápice da montanha, nesse processo, né, da montanha da alma, né? Então, que a gente seja humilde, no sentido de sabermos onde os nossos pés estão, mas também que a gente tenha o olhar e a cabeça nas estrelas, no sentido das possibilidades vindouras que nos aguardam, né? Porque quando nós tentamos copiar, né, alguém, a gente tende a se frustrar se a gente forçar muito, porque uma descoberta tão pessoal, né? Cada um de nós tem a sua trajetória espiritual e a gente bebe nessas fontes, nessas histórias, nessas biografias, nomes importantes da história do espiritismo, por exemplo, mas que a gente entenda qual é o nosso ritmo, para que a gente possa nos mantermos lúcidos, sem perturbações e estresses, né? Quando a gente estica demais alguma coisa, a gente pode, às vezes, estar exagerando numa cadência que ainda não é do nosso ritmo, da nossa alma, né? Então, que a gente vá no nosso caminho, no nosso ritmo, nas nossas possibilidades, né? E dá uma trabalheira, né, Tiago? É um gasto de energia tão grande quando a gente se afasta muito da gente, né? Quando tu quer imitar alguém ou achar que tu já tá lá naquele lugar e tu não tá ainda. É um desgaste muito grande, né? É tão mais aí que a gente vê os espíritos mais evoluídos, assim, na simplicidade deles, né? De chegar
chegar ali no simples, né? É o que as coisas são como elas podem ser agora, né? Isso é que é possível agora, né? E isso requer também um grau de humildade, né? De saber o nosso lugar mesmo, né? Nem mais, nem menos. Aí é que tá, né? A humildade como esse parâmetro, nem mais e nem menos, né? Eu tá ali fazendo o que me cabe mesmo, colocando no mundo, porque apesar de cada um ser um indivíduo, nós somos cada um, né, únicos, né, cada um tem um lugarzinho ali, né, então chegar nessa lucidez assim mesmo, eu não preciso ocupar o lugar do outro, ou ser o outro, basta que eu me encontre, eu já estou fazendo uma coisa extraordinária, né, que eu estou ocupando aquele lugar que é meu. E eu acho que uma coisa bem importante que a professora coloca para finalizar aqui o capítulo é que não há sentido em a gente ter medo. Ela diz assim, não se atemoriza, né, esse homem lúcido, esse homem que já está nessa caminhada, não se atemoriza ante das propostas de aperfeiçoamento. Né? Não porque a gente não tenha limite, fragilidade, nós temos, mas se a gente for colocado aqui, nesse momento, nesse lugar, nessa circunstância, nesse momento histórico que a gente vive, com as questões do mundo atual, com tudo que implica essa realidade, é porque isso não só diz respeito a nós, como também nós temos recursos para lidar com isso. Senão não teria lógica e justiça divina se Deus impusesse coisas para a gente que fosse maior do que a nossa capacidade. Então, de uma certa maneira, a Joana propõe uma postura realmente também de confiança em Deus, de confiança na vida e de confiança em nós. Ou seja, posso demorar, posso ser que eu estou meio desajeitado aqui, mas se isso está me desafiando e está me levando a lidar com as minhas situações ainda não trabalhadas, é porque isso cabe e é possível. Então, por que eu vou agir com temor e essa tendência de fugir da realidade? A gente tem uma tendência de mecanismos de fuga, de evitamento, de fuga, que envolve disfarce, que envolve distorcer, que envolve criar, né, subterfúgios. E aí isso mostra o quanto a gente não acredita no amor de Deus e em nós mesmos. Porque se a gente acreditasse verdadeiramente, né, em nós, no amor do Pai, não tem por que a gente fazer isso. Porque a gente vai reconhecer que o que vem de Deus é bom, é justo, é perfeito e é em favor de nós. Mas a gente não consegue ainda assimilar isso. Eu acho que a gente vai com medo mesmo, né? Porque sempre tem uns amigos que nos incentivam, além do nosso mentor, nosso anjo da guarda. Então, enquanto a gente não chega nesse patamar de não se atemoriza, a gente vai. O que não pode é cair nesse jogo de evitar mesmo, né? De evitar a vida, de evitar as coisas. Muito bem, mas a gente está encerrando o nosso encontro de hoje, né? Então, de uma certa maneira, o importante, eu acho que na mensagem aqui da benfeitora, é que de poder realmente ir transpondo os limites, tanto internos como externos, sabendo que há caminhos possíveis. Você ia falar alguma coisa, Thiago, para que paralisou um pouquinho a tua imagem? Não sei se tinha alguma coisa. Paralisou, deu uma piscadinha aqui. Não sei se vocês... eu lendo esse último parágrafo, ela parece fazer uma síntese desse movimento relacionado à individuação do espírito em torno das camadas psíquicas, né? Os limites internos, uma dimensão mais pessoal. Ela traz a ideia das dimensões externas convencionalistas, que são dimensões da coletividade e da cultura, as heranças míticas, algo mais profundo, né, do inconsciente coletivo, e a ideia de uma parte ativa num todo universal, como se conseguíssemos, na verdade, estar abrangendo essas dimensões todas, né, da forma que elas vão surgindo para nós nesse processo de autodescobrimento e encontrar um caminho de um manejo egóico mais harmônico
para essas coisas, né, de fortalecermos essa instância psíquica que, né, que coordena a atividade consciente e como um grande trabalhador, né, conseguindo dar conta dessas coisas e organizando isso, tornando mais lúcido, mais consciente para a expressão do espírito mortal, imortal, né? Então, muito bonito a forma como ela encerra esse capítulo, nos chamando, né? Vamos viver. Exatamente. E esses três elementos aí que tu citou, né, direto e indiretamente, comunhão, harmonia e alegria, né, que ela diz assim no final do livro, do capítulo, que tudo isso procura a alegria de viver, como tu está falando, ou seja, né, na medida que a gente está nessa comunhão, a gente vai sentir, né, a vida divina circulando em nós. O que ela vai desenvolver em todo o livro, no último livro da série psicológica, que é a Psicologia da Gratidão. Então, tudo isso vai se desdobrar no volume 16, né, da série psicológica, que encerra, né, esse projeto. Não encerra os livros psicológicos, mas encerra essa série, né, psicológica. E que vai ser bem interessante quando a gente poder chegar até lá. Uhum. Muito bem. E aí, então, é interessante que, encerrando o capítulo 9, o capítulo 10, o título é A Busca da Realidade. Então, o que vencer essa realidade? Então, convido vocês a estarmos conosco para poder descobrir o que ela propõe quando ela nos convoca, nesse 10º capítulo, à busca da realidade. Obrigado, Tiago, Marluz, por esse momento especial. Obrigado a todos que nos acompanham. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Um grande abraço.